Sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo lendo Hamlet. Se você chegou aqui de paraquedas, eu já tenho 2 vídeos postados. O primeiro vídeo é uma introdução, onde eu explico um pouco sobre a obra, falo sobre o enredo, sobre o contexto em que ela foi escrita. E o segundo vídeo já é lendo o primeiro pedacinho do ato 1, cena 1. E hoje a gente vai continuar, porque no último vídeo a gente parou justamente quando Francisco deixa a guarda dele. E aí lembrem-se que existia todo aquele ambiente de tensão, de medo, de angústia, como se alguma coisa estivesse rondando aquele castelo, espreitando o castelo. E aí a gente parou no momento onde acontece uma troca de guarda. Francisco sai de cena e entram 3 guardas, Marcellus, Horatio e Bernardo. Então aqui a gente vai ver uma pequena interação entre eles e um visitante surpresa. Nessa parte aqui, o Marcellus, ele cumprimenta o Bernardo com hola. Esse hola hoje em dia a gente até poderia interpretar como um oi, olá, mas como a gente está falando aqui de um inglês arcaico, desse inglês elizabetano, shakespeariano, esse hola seria algo como um stop, como um pare. Ou seja, a gente ainda está nesse ambiente de tensão. Tô tentando aqui buscar outra palavra, mas é um ambiente de apreensão, porque eles não chegam e se cumprimentam amigavelmente. Eles chegam e já falam, quem é? Who's there? Holla. Stop. Então eles querem se identificar primeiro antes de que haja alguma interação. E Bernardo fala, say, what, is Horatio there? Ele pergunta, onde está Horatio? E aqui a gente tem a primeira fala de Horatio. Horatio fala, a piece of him. Um pedaço dele. Mentira, eu falei que era a primeira fala. Não, a primeira fala dele foi no vídeo passado, tá? Essa é a segunda fala dele. E ele fala a piece of him, um pedaço dele, ou seja, Horatio é um pouco engraçadinho, né? Ele é um pouco irônico. Horatio tá com medo, tá com medo. Horatio tá com medo. Mas ele tenta quebrar um pouco aquela tensão, aquela apreensão. Talvez seja um humor um pouco sombrio para as circunstâncias, né? Mas ele tá jogando com isso. E Bernardo, ele cumprimenta Horatio, ele fala welcome Horatio, welcome good Marcellus. Todo mundo muito educado, muito polido, né? Mesmo naquele ambiente que não é tão propício para essas delicadezas. Marcellus responde, what? Has this thing appeared again tonight? Vou abrir a porta pra minha gata, peraí. Primeira coisa, Marcelo tá perguntando se essa coisa apareceu de novo essa noite. Que coisa é essa? Aí vocês imaginem as pessoas vendo essa peça sendo apresentada pela primeira vez. Imagina essa apreensão, sabe? Esse anseio e também o receio do que vai aparecer. Masterpiece. Bom, que coisa é essa, né? Appeared again tonight. Aqui a gente vê outra contração aparecendo no appeared. Já falei pra vocês por que isso acontece. E o tonight, a gente também vê esse tonight diferente hoje em dia, né? No inglês atual, a gente vê esse tonight junto, mas como vocês podem ver, nesse inglês shakespeariano, Shakespearean English, ele vai aparecer com hífenzinho, tonight. Bernardo fala, I have seen nothing. Ele não viu nada. E aí, Marcellus entra com uma grandíssima alfinetada para Horatio. Ai, deixa eu até me arrumar para ler isso aqui, gente. Eu não sei se eu vou ficar lendo tudo, não, porque eu não quero passar vergonha, mas a gente vai tentar. Marcellus fala o seguinte. Horatio says, 'tis but our fantasy, and will not let belief take hold of him. Basicamente, o que Marcellus está falando é que Horatio acredita que tudo isso, toda essa tensão, toda essa apreensão desses 2 soldados é fruto da imaginação deles. É fruto da fantasia, e que ele não vai deixar essa crença se apoderar dele. Ele usa essa expressão take hold, esse phrasal verb take hold. E take hold significa dominar, se apoderar de alguma coisa. Só que eu não terminei de ler, né? Então a gente vai terminar de ler agora. And will not let belief take hold of him, touching this dreaded sight twice seen of us. Então, que crença é essa? A crença dessa visão horrorosa, tão temida, que já apareceu, tudo bom? Que já apareceu 2 vezes. Ele fala twice seen of us. Então, esses 2 soldados, Marcellus e Bernardo, eles já viram essa aparição 2 vezes. Mas Horácio não quer acreditar nisso. Ele fala,
Ele continua no caso, né? Therefore, I have entreated him along with us to watch the minutes of this night, that if again the separation come, he may approve our eyes and speak to it. Então, o que Marcellus fez? Marcellus, muito esperto, ele convidou Horácio para compartilhar essa guarda. Ele fala, entreated him along with us. Então, ele convidou Horácio para participar dessa guarda. E se essa aparição, essa coisa, esse espectro aparecer novamente, Horácio pode falar com ela. E aqui a gente começa a entrar em terrenos muito interessantes relacionados um pouco ao contexto social da era elisabetana, né? Mas eu vou falar isso um pouco mais pra frente. E Horatio fala, tush tush, 'twill not appear. Vamos começar com esse tush tush. É o famoso bobagem, bobeira. Tipo assim, que é isso? Caô, né? Tush tush. 'Twill not appear. De novo, a gente tem uma outra contração. O que é o twill? It will. Ele está usando o futuro. Aqui nessa contração que pra gente hoje parece muito estranha, né? Mas ele fala, 'twill not appear. Ou seja, essa aparição não vai aparecer. O fantasma não vai aparecer. Eu lendo Shakespeare e falando desse jeito, né? Mas aí que acontece, né, gente? Eu não dormi muito bem essa noite, né? Então, pode ser que vocês notem algumas falhas cognitivas aqui. Paciência. Bernardo fala então, sit down a while and let us once again assail your ears that are so fortified against our story that we tonight have seen. Ele insiste que ele já viu essa coisa 2 vezes. E ele pede para Horatio sentar. Sit down a while. Senta aqui um pouquinho. And let us once again assail your ears. Ele quer impactar as orelhas de Horatio outra vez. Porque essas orelhas, ele fala, are so fortified against our story. Ou seja, elas estão fortificadas contra essa história. Horatio, muito paciente, um homem da lógica, um homem da razão, como vocês vão ver daqui a pouco, ele fala, well, sit we down and let us hear Bernardo speak of this. Então ele fala, então vamos sentar, né, porque já que eu não tenho outra alternativa, e deixa esse cara falar aí tudo que ele quiser. Bernardo fala, last night of all, when yon same star that's westward from the pole had made his course to illume that part of heaven where now it burns, Marcellus and myself, the bell then beating one. Toda uma introdução tão bonita, tão poética, né, para falar que o fantasma apareceu. Só que ele é interrompido. Mas antes da gente seguir em frente, vamos olhar aqui para esse inglês aqui. Ele fala, when yond same star. Esse yond faz o papel de that. Aquela mesma estrela. Então ele descreve todo o curso da estrela no céu, que ilumina aquela parte do céu, aquela mesma estrela que está brilhando agora mesmo. E quando o relógio bateu 1 da manhã, ele é interrompido. E Marcellus fala, peace, break thee off. Look where it comes again. Ele fala, peace não quer dizer exatamente paz, mas é quase como um silêncio. Olha lá, para de falar. Olha lá o que vem, o que chega de novo. Quem entra na cena agora? The ghost, o fantasma. E o fantasma está armado. Bernardo fala in the same figure, like the king that's dead. Ou seja, na mesma figura, é o rei, como o rei que está morto. E Marcellus diz, thou art a scholar, speak to it, Horatio. Por isso ele chamou Horatio, porque Horatio é um acadêmico. Como eu já falei, Horatio é um homem da razão, é um homem que usa a lógica. E aí, a gente volta naquela questão dessa sociedade elisabetana, né, que eu falei para vocês no primeiro vídeo, que eles eram muito dados a acreditar em histórias de fantasma. Eles acreditavam que os fantasmas, eles não falavam a menos que outra pessoa falasse com eles. E o idioma que era usado para fazer essa intermediação era o latim, porque o latim era a língua que os padres usavam na igreja e, portanto, o latim poderia exorcizar também o fantasma caso ele fosse um demônio. Deu para entender? É isso. E Horatio, sendo este homem tão estudado, tão culto, intelectual, ele possuía essa capacidade para se comunicar com o fantasma. E aí, então, por isso, Horatio estava lá. E Bernardo fala, looks it not like the king? Mark it, Horatio. De novo, não parece com rei? Presta atenção. E esse presta atenção é a palavra mark. Mark it, Horatio. Presta atenção nisso, Horatio. Observa. Horatio fala, most like.
It harrows me with fear and wonder. Horatio concorda. É parecido, parece com rei, sim. And ele fala, it harrows me. Então, a visão desse fantasma armado que se parece tanto com o rei Hamlet, que morreu, ele fala que essa visão tortura ele com medo e wonder, e surpresa. Bernardo está impaciente, Bernardo quer se comunicar com os mortos. Aí ele fala assim, you would be spoke to. Quase como se o fantasma quisesse que alguém falasse com ele. E Marcellus, de novo, pressiona, question it, Horatio. Ninguém deixa Horatio em paz. Isso aqui dá a ser estudado. Horatio, então, ele dá um passo à frente e ele fala, what art thou that usurpst this time of night, together with that fair and warlike form in which the majesty of buried Denmark did sometimes march? By heaven I charge thee, speak. Bem afrontoso, né? Se o fantasma realmente fosse o fantasma do rei, talvez ele tivesse que maneirar no tom. Mas vamos voltar, porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês aqui. Esse art thou, a gente viu isso também em outra fala do Marcellus, aí eu vou voltar, desculpa, tá, gente? Perdi essa informação. Que ele fala, thou art a scholar. O que é esse thou art? O thou é o you como sujeito, só que arcaico, né? Thou art significa you are. Então aqui a gente tem essa pergunta que a gente vai inverter. O verbinho vem para frente, o sujeito fica depois do verbo. What art thou? Who are you? Então ele fala, pergunta para o fantasma, quem é você? That usurpst this time of night. Que usurpou essa hora da noite. Usurpst também está aqui contraído. Together with that fair and warlike form. Ele fala da forma dele, né? Que é pálida e, como é que eu posso dizer? E armada. Né? Ele está armado, ele está vestindo a armadura. A armadura é essa, forma é essa que lembra o rei da Dinamarca que está enterrado. E o rei caminhava exatamente daquela forma, né? Did sometimes march. E ele fala, by heaven I charge thee, speak. Ele está ordenando o fantasma do rei. Está tentando dar um comando ali, enfim. E Marcellus, como eu já falei, né? Achei ele um pouco agressivo, não achei de bom tom. Marcellus fala, it is offended. Ele ficou ofendido. E Bernardo fala, see, it stalks away. Ou seja, ele está indo embora. Só que ele usa o verbo stalk. Stalks away. E o stalk é um caminhar elegante, um caminhar altivo. Então ele vai embora, mas ele vai embora com o nariz em pé, empinado. Porque ele é o rei, afinal de contas, né? Ele é, de fato, o fantasma do rei da Dinamarca. Morto, o rei Hamlet. E Horatio, sem se tocar, continua, stay. Speak, speak, I charge thee, speak. Mas o fantasma vai embora. Percebe, vai, a petulância do cavalo? Pois é, o fantasma vai embora. Ele não quer falar com esses soldados, né? Porque assim, o tom não foi legal, né? Quem são eles, afinal de contas? São meros soldados. E o fantasma pode ser um fantasma, mas é o fantasma do rei da Dinamarca. Perguntas que ficam. Por que o fantasma não respondeu? E por que existe toda essa tensão? Será que tem algo mais do que somente a aparição de um fantasma? Ou esse fantasma quer dizer mais coisas? Ou existe mais coisas aí debaixo dos panos? A gente vai ver isso no próximo vídeo.